Venda coberta é uma estratégia excelente para você começar em opções. É uma estratégia ganha-ganha que, se você tem as ações vendendo calls, faz você gerar uma renda semanal. Mas tem um porém: se a sua ação que você tem em custódia ela cair muito, pode ser que não compense esse prêmio que você está ganhando na ação que está caindo. E agora, com esse cenário de incerteza na Bolsa Brasileira, muitos investidores estão se questionando: será que ainda vale a pena você fazer venda coberta de call em 2024? E é sobre isso que vamos falar nesse vídeo, sobre a venda coberta de call, quais são as melhores ações para você fazer esse tipo de estratégia de opções, que são as vendas de opções. Tudo para que você rentabilize cada vez mais e tenha mais liberdade com os seus investimentos. Então, segue até o final desse vídeo. Vamos embora então. Fala, trader, beleza? Aqui é o Felipe Figueira. Meu foco é encher sua mente de conhecimento e o seu bolso de cada vez mais dinheiro. Então vamos lá, vamos falar de venda coberta de opções. Essa estratégia que é muito boa para quem está começando. Você já tem ali a cobertura das suas ações. Daqui a pouco eu vou falar exatamente como é que ela funciona, beleza? Mas é uma forma de você iniciar no mercado de opções de forma bastante segura. Porém, essa estratégia ela é mais adaptada caso você esteja com um cenário de alta, ou seja, que os ativos estão numa relativa alta, você não precisa de uma alta fortíssima na bolsa, tá? Não me entenda mal, mas com a bolsa em tendência de baixo, trazendo muitas ações para baixo, você fica limitado na quantidade de ações que sobram para você fazer a venda coberta de call. Então, nem toda ação vale a pena você fazer essa estratégia. E meu intuito aqui nesse vídeo é te mostrar as ações que compensam você fazer essa estratégia agora em 2024 e por que muita gente está olhando para o mercado americano por causa disso. Primeira coisa, como é que funciona então a nossa venda coberta de call? Vamos dizer que você tenha ações da Petrobras no preço médio ali de R$35, beleza? Então você tem as suas ações da Petrobras, vai subindo, vai caindo a Petri 4 e de acordo com o que vai passando o tempo, você vai rentabilizando, ganhando dividendo ou não, né, do que você tem ali investido. Então, você vai ali e vende uma call, beleza? O que é vender uma call? Vender uma call tendo a ação significa o seguinte: eu aceito vender Petrobras no preço do strike. Vamos dizer que o strike seja R$36, tá? É o preço de exercício, beleza? Então você aceita vender Petrobras a 36, acima do valor de mercado, ou seja, no lucro, beleza? E para eu ter essa obrigação de entregar Petrobras nos 36, que está acima do meu preço médio, eu vou estar ganhando um prêmio, vamos dizer assim, de R$1. Então você ganha um prêmio, beleza? E você também ganha caso você seja exercido, que aí seria R$2 de lucro nessa operação, tá? Então a venda coberta de call, ela é muito boa para você que tem ações e que você está vendo que o cenário está um pouco lateral, está meio confuso, você pode vender calls e se beneficiar da lateralidade, por exemplo, de uma bolsa. A bolsa lateral é muito bom, sim, para venda coberta de call. Porém, se as ações, por exemplo, da Petrobras, elas forem de 35, lembra que é o seu preço médio, lá para R$30, você vai ter R$5 negativo, por exemplo, se ela cair assim num pau só, né? Lula falou uma abobrinha, o presidente da Petrobras falou uma abobrinha, e a Petrobras cai ali R$5. Então esse R$1 que você ganhou ali vendendo a sua call não vai ter compensado essa queda desses R$5, tá entendendo? Então esse é o conceito. Fazer a venda coberta de call, entrar na hora certa é fundamental, beleza? Mas você se agarrar no ativo correto que você confia, um ativo que está em alta, é muito melhor, tá bom? Porque aí você, além de gerar renda, o seu patrimônio está crescendo cada vez mais. Então esse é o conceito da venda coberta de call. E agora, quais são essas ações para que você não tenha problema daqui para frente, né? Existe uma coisa muito ignorada no meio dos investimentos, que é o ambiente de investimento. Tá bom? Eu comecei a investir na Bolsa de Valores, comprar ações lá para 2015, 2016, antes ali um pouquinho do impeachment da Dilma, tá bom? E o ambiente era muito favorável para a alta das ações. Então, quem conseguiu pegar esse movimento de início, né, o Brasil se reestruturando, muitas coisas saindo do papel, reformas e tudo mais, que querendo ou não, estão indo à frente no momento que estou gravando esse vídeo, apesar de algumas turbulências aí domésticas. O ambiente de investimento, ele é tudo. Ele dita o crescimento ou não de toda a bolsa do país, tá bom? Mas o que a guruzada não fala por aí é que não adianta você nas opções querer tapar o sol com a peneira, cara. Não adianta. Se você está ganhando ali em opções, beleza, mas você tem que ver se você também está ganhando do CDI, da inflação, ou se você dolarizar o seu investimento, não é melhor você
estar investindo fora, ao invés de estar tendo todo esse rolo na Bolsa Brasileira, tá entendendo? A gente tem que ser bem objetivo, galera, porque o que a gente quer, o que eu passo aqui para vocês no YouTube é para que vocês tenham um aumento de patrimônio, vocês aumentem, vocês tenham mais liberdade no final das contas, entendeu? Então tomar a decisão correta está muito relacionado a isso, a pensar fora da caixa para você elevar o seu patrimônio. Então, tapar o sol com a peneira definitivamente não é a estratégia certa. E se esse tipo de insight é valioso para você sobre o mundo dos investimentos, clica já o seu dedo no botão inscrever-se e ativa as notificações, beleza? E para você entender de ambiente, de investimentos, você tem que entender de macroeconomia, tá bom? Não estou dizendo para você se especializar em macroeconomia, esquecer opções, não é bem isso, mas você tem que entender aonde que você está encaixado, beleza? Se você está aqui na ponta operando opções, você tem que entender como é que está o mercado de ações e como é que está a bolsa no geral. Senão você não vai para a direção correta, tá entendendo? Então macroeconomia é fundamental, porque os grandes players, eles se posicionam com base na macroeconomia. Então, se já estão vendo uma fuga de capital, por que não você ir junto nessa fuga de capital? Por que não participar, por exemplo, dessa alta e dolarizar parte dos seus investimentos? Por exemplo, né? No momento que a maré muda, é bom você antecipar o movimento e não ser o último a estar fazendo essa grande mudança. Senão, se você for o último, já pode ser que seja tarde demais. Logo, você está vendendo call coberta num cenário de queda na bolsa, pode não ser o seu melhor investimento. Porque você fica travado na ação a troco de nada, muitas vezes, dependendo da ação que você esteja olhando. Agora, num cenário positivo, né, um cenário de ambientes de negócios crescendo, prosperando, um liberalismo, a gente vê uma apreciação na cotação das ações, das empresas, dos negócios. Então, isso traz o preço de todas as ações para subir e, consequentemente, você vai conseguindo tá rolando favoravelmente sempre que possível as suas operações, tá bom? Em cenário de alta, ou mesmo lateral, é o melhor para você operar justamente a venda coberta de call. Porque, mas se eu vender a call e, por exemplo, a ação subir, eu vou perder dinheiro. Não, é uma estratégia estruturada que você ganha justamente com a alta. Ser exercido é o objetivo da venda coberta de call. Não é um problema, não é um stop. Você simplesmente conseguiu ter o êxito na sua estratégia. Então, como é que você encontra as ações corretas nesse ambiente de negócios correto que o Filipão está falando aí? O que vale a pena eu estar olhando em relação a ações, em relação a mercados, para ganhar dinheiro com a venda coberta de call? Então, segue me acompanhando aqui. Com o Tesouro Direto americano pagando 5%, livre de risco, que é o investimento menos arriscado do mundo, o dólar está se apreciando muito. Beleza? Então essa fuga de capital não está acontecendo só no Brasil. Todos os emergentes está acontecendo isso, tá bom? Então isso faz o dólar se apreciar. Então empresas que se beneficiam diretamente, exportadoras ou que têm negócios internacionais em dólar, elas vão estar se dando bem nesse momento. Observe, por exemplo, daqui a pouquinho eu vou mostrar a VEG, que tem atuação nos Estados Unidos. As empresas de proteína animal estão bombando no curto prazo, né? Não são empresas excelentes, mas estão bombando no curto prazo. E também Embraer, por exemplo, que tem receita de contratos que ela vende os aviões dela, contratos em dólar. Lembrando que o que eu estou falando aqui não é recomendação de compra e de venda não, beleza? É o meu sentimento, é o que eu estou fazendo, a minha opinião pessoal de investidor. Por exemplo, na minha tela aqui está a VEG, justamente uma empresa que vende motores elétricos o mundo inteiro, não é só para o Brasil. Então, se os Estados Unidos está bombando, está construindo novas usinas e a indústria está crescendo na China, na Índia, etc e tal, ela consegue estar vendendo para esses mercados em dólar. Então, ela se fortalece nesse cenário. A gente viu uma forte apreciação dela aqui desde o início do ano, né, contrapondo a queda da bolsa. A bolsa caiu mais de 11%, mas a VEG está numa alta considerável aqui de curto prazo, se segurando apesar da bolsa estar caindo. Será que é só ela? Não, a Embraer, por exemplo, você está vendo uma alta muito forte que ela está tendo ao longo do tempo por conta desses novos contratos que ela está vendendo com a Air France, são várias empresas, também tem o segmento da Embraer de defesa, então a gente vê um crescimento muito forte de ações que estão relacionadas e atreladas ao dólar. Então, você fazer venda coberta de call nessas ações que estão em alta, que estão prosperando, mesmo nesse cenário de incerteza, isso faz você gerar uma renda com mais tranquilidade na venda coberta de call, beleza? É o tipo de insight que o guruzinho não vai te dizer por aí não. Mas olha só, essas ações brasileiras são poucas ações que estão tendo essa valorização considerável. Agora, se você colocar, por exemplo, a NVIDIA, né,
que tem BDR, você consegue estar comprando as BDRs. Se você não sabia, na Bolsa Brasileira você consegue comprar, fazer um swing trade, por exemplo, na NVDC 34, né? Esperar uma correção, você pode fazer algo nesse sentido. Você consegue ver que a Nvidia está numa alta muito forte. No ano inteiro de 2024, ela já acumulou em reais, né, mais de 225% de valorização. Então é uma empresa, por exemplo, que você fazendo uma venda coberta de call, você vai estar sempre ganhando esse crédito dessa estrutura que você vai montando, e é o tipo de ação, né, em que a bolsa, o cenário em que está a bolsa americana é muito favorável, tá bom? Olhando, por exemplo, a bolsa americana, a gente vê que no ano inteiro ela está em alta. Consequentemente, essas maiores empresas da bolsa americana acabam que estão subindo, né? Você pode colocar a Apple aqui também. A Apple também está em alta, entendeu? Por conta dessa possibilidade de inteligência artificial no celular. Então, tudo isso aí está impulsionando a bolsa americana. Isso está impulsionando o quê? Os ganhos de quem investe em ações que ganham com o dólar. Então, você como brasileiro, trader de opções, você tem duas opções. Ou você investe e faz, por exemplo, venda coberta de call, que é uma estratégia iniciante, né, para você que está, né, querendo ganhar dinheiro de renda recorrente na bolsa, independente se está subindo ou caindo, né? Mas você tem dois caminhos. Um, você ganha ali dinheiro com as ações que estão se segurando e subindo moderadamente, né? Alguns exemplos aí, lógico que tem muitas outras, tá bom? Mas, no geral, as ações brasileiras estão em queda. Isso aí não é novidade nenhuma. Vai olhar Magazine Luiza, Casas Bahia, os bancos, Bradesco lá embaixo, Ambev. Então, tem que aceitar esse risco ou você justamente investir em empresas lá fora que estão dolarizadas. Então, você entender para o lado que está indo o dólar pode te dar aí uma direção no fluxo bacana para você ganhar dinheiro na venda coberta de call. E, por exemplo, na Bolsa Americana, você tem acesso a um mercado muito grande, né? Por exemplo, essa é uma plataforma Tasteworks, em que você consegue estar operando qualquer ação do mundo, né? Por exemplo, a Nvidia, que eu coloquei ali agora, né? Você tendo ali, por exemplo, as ações da Nvidia, vamos dizer que você tenha 100 ações da Nvidia, você consegue estar coletando já prêmio, né, das suas estratégias que você consegue estar montando. Desse lado aqui estão as calls, então você consegue $7, por exemplo, né, para estar vendendo uma call aqui na linha do dinheiro, né? O que te daria algo em torno de, deixa eu fazer a conta aqui, 7,3 divididos por 136, tá? Algo com 5% na linha do dinheiro, tá bom? Lógico que eu tô aqui para um mês de contrato, né? Então seria mais ou menos isso aí por mês, né? Na ação Nvidia, que tem uma volatilidade implícita elevada. Claro que aqui a gente está falando de um poder de compra, né? $4.700 para você fazer essa estratégia. Pode ser muito para você, pode ser pouco. Mas se você quiser, por exemplo, fazer uma trava, você consegue estar montando uma trava ao invés justamente de uma estratégia que só vai ganhar se você tiver ação. Você não precisa da ação, e aí que tá. Olha como é que desce, né? O poder de compra que era de 4.700, com $100 você consegue já fazer certas estratégias na Bolsa Americana, visando, por exemplo, a alta do ativo, tá bom? Então, nesse caso aqui de Nvidia, você conseguiria estar armando uma estratégia super barata. Claro que a venda coberta de call na Bolsa Americana é uma estratégia que exige que você tenha um grande capital, mas existem travas, existem butterflies, você consegue fazer N estratégias com essas ações que são mais caras. Esse aqui é o conceito. Essa é uma ação que custa $136, tá bom? $136, uma ação vezes 5 e agora tá 5,50 quase o dólar, né? 5,40, R$734 uma ação, só que você só pode comprar de 100 em 100, tá entendendo? Para você operar as opções, né? Para operar as opções você só consegue vender 100 opções. Então, você tem esse desafio na Bolsa Americana de que as ações boas geralmente são mais caras e que talvez valha a pena você montar outra estratégia, mas para você que já quer levar seu patrimônio para um outro patamar, você vai ter opções com muito mais valor intrínseco, você tem mais possibilidades de trade, não é só Nvidia, claro, né? Tem Tesla, você consegue estar operando até os ETFs, você não precisa necessariamente operar as ações, né? Por exemplo, na Apple você tem também opções vencendo em 2 dias, 9 dias, 16 dias, dá para montar diversas estratégias com muita liquidez, né? Aqui por dentro da Tasteworks, você consegue estar armando, por exemplo, vendas também com bastante valor intrínseco para você coletar bastante prêmio. Ações que estão subindo, né, que dispensa comentários, né? Se você olhar as ações, por exemplo, da Apple, subindo pra caramba. Então você tem mais segurança na sua estratégia, beleza? O que não dá é você fazer uma venda coberta de call
numa bolsa e numa ação que não para de cair. Operar opções no Brasil é muito bom, de fato. Tem muitas ações voláteis, tem empresas boas para investimento, a bolsa de fato está barata, a bolsa brasileira é uma das bolsas... tudo bem, é a pior em performance, mas também as empresas continuam gerando resultado. Então, é uma bolsa barata de certa forma. Porém, para você que é trader de opções, você quer se especializar nisso, é natural você dar esse próximo passo e você querer aprender sobre o mercado americano. Muito mais liquidez, igual eu te mostrei agora há pouco. Você consegue montar estratégias a partir de $50, $100, você já monta travas, borboletas, Iron Condor e por aí vai. Várias estratégias que são de risco limitado e que se você acertar a direção ali, você consegue surfar uma alta enorme. Bolsa americana, quando entra em tendência, meu amigo, é muito forte. E meu ponto de vista é que parece que o Brasil é um grande navio que infelizmente está dando aquela naufragada devagar, né? Bateu o casco ali e parece que está naufragando. A gente tem que entender, mesmo como patriotas brasileiros, a gente tem que entender que a gente tem que preservar o nosso patrimônio. A gente não pode querer afundar junto com o navio. Por isso que é muito importante você dolarizar parte dos seus investimentos. Você não precisa botar tudo. Ah, vou botar tudo agora. Não. Muitos consultores por aí recomendam que você tenha 10, 20, 30% do seu patrimônio dolarizado para você se proteger das crises, você ter mais possibilidades de investimento. Então, para que você tenha uma melhor clareza de como você faz para abrir conta e corretora, como é que é o mercado americano, o que são essas ações, o que é o dólar, como você faz uma remessa do Brasil para os Estados Unidos dolarizados, estratégias de opções, tudo isso eu vou estar mostrando para você no dia 4/7, na A Última Chamada. A Última Chamada vai ser uma live que eu vou fazer para um grupo privado no Zoom. Então, se você quiser realmente aprender a dolarizar corretamente, com acompanhamento, com uma equipe próxima de você, para que você não bote os pés pelas mãos, recomendo você participar da Última Chamada, que eu vou dar essa pincelada sobre dólar, vamos falar de bolsa americana e possibilidades para você gerar renda com opções. O link vai estar aqui embaixo, manda bala e entra no grupo, hein? Então, como você viu, venda coberta está muito relacionada à ação que você está operando. Não adianta só você ter as ações e vender call de tudo, isso efetivamente não funciona. Só se a bolsa estiver em alta e aí você vai estar pegando uma parte da alta desses ativos. Agora, fazer isso aí com ações boas que estão crescendo e se performando ao longo do tempo vão fazer você realmente ganhar dinheiro agora em 2024. 2024 é o ano em que os homens se separam dos meninos. Os homens aprendem a ganhar dinheiro, os meninos ficam ali meio perdidos. Então espero ter te ajudado ao longo desse vídeo, como você fazer a venda coberta de call de forma correta, nas ações corretas. Aqui foi Felipe Figueiredo, mais um vídeo. Grande abraço. Valeu!